Falta uma semana para terminar o ano de 2020. E aí, claro, eu tô fazendo meu planejamento para 2021. Afinal, são muitas metas, eu quero muito concluir meu doutorado logo no início do ano de 2021 e para isso tem que estar tudo organizado, bonitinho, direitinho. Então, hoje no Diário de uma Doutoranda eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá meu calendário, o que eu já consegui fazer em 2020, como é que eu tô me organizando para 2021. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Há mais ou menos um ano atrás eu estava falando exatamente sobre isso, sobre planejamentos, metas, colocar as metas no papel para a gente conseguir conquistar tudo que a gente quer. Vou até deixar o cardzinho aqui em cima se você quiser dar uma olhadinha em 2 vídeos onde eu comentei sobre isso. Então hoje eu estou exatamente fazendo isso, revendo tudo que eu fiz nesse ano de 2020 e projetando as minhas metas, as minhas atividades para o ano de 2021. Afinal, eu estou fazendo doutorado em administração, eu consegui qualificar o meu projeto em janeiro de 2020 e o meu plano, minha ambição é defender a minha tese no primeiro semestre de 2021. Espero até abril já estar defendendo a minha tese, abril de 2021 tá defendendo a minha tese. Isso é um ano antes do meu prazo final. Meu prazo final seria março de 2022, então meu planejamento é antecipar um ano a conclusão do meu doutorado. A princípio tá indo tudo ok, eu estou coletando e analisando os dados e até vou mostrar aqui no computador tudo que eu já consegui fazer esse ano, apesar de muitas mudanças, e qual é o meu planejamento já para começar 2021 fazendo as atividades. Mesmo que eu tire ali alguns diazinhos de folga, eu preciso sim continuar lembrando que eu tenho uma tese para fazer. Mas para tudo, se você é novo aqui no canal, já aproveita, já clica aqui embaixo e já se inscreve e já habilita a sinetinha para receber as notificações de quando a gente está ao vivo ou de quando tem vídeo novo no canal. Sempre dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo que a gente sempre deixa links de outros vídeos, de outros materiais, de outros conteúdos e lá do nosso blog, onde tem muito conteúdo que pode te ajudar no teu mestrado ou no teu doutorado. Então vamos lá? Vou mostrar aqui no computador tudo que eu já consegui fazer no ano de 2020 e quais são as minhas metas para o ano de 2021. Aqui tá aquela minha planilha que eu sempre mostro para vocês. Geralmente eu mostro a dos gestores, né, que eu já entrevistei. Essa daqui é a planilha então dos alunos. Como eu comentei com vocês, no final de novembro eu comecei a coletar dados com os alunos. Eu faço uma pesquisa, um estudo de caso numa universidade. E aí estão aqui as faculdades que eu vou usar como uma parte desse estudo, são 6 faculdades, e eu vou entrevistar, a princípio, os meus orientadores, né? Eu tô com a minha orientadora e meu orientador temporário, porque minha orientadora saiu de licença maternidade. Eles pediram que eu fizesse uma coleta qualitativa com pelo menos 10 alunos, 2 de cada faculdade. Então foi o que eu fiz, para a gente poder validar esses dados. Até comentei aqui no canal em outros vídeos que a gente estava com um probleminha com relação a criar um questionário para poder coletar dados quantitativos, porque eu estava usando dados dos gestores para criar um questionário para os alunos, e isso seria um problema metodológico. Então, tive que dar um passo atrás, esquecer um pouquinho esse questionário, voltei para a pesquisa qualitativa e aí fiz entrevistas qualitativas com 10 alunos já. Ficou faltando um aluno da faculdade 3, um aluno da faculdade 4 e um aluno da faculdade 5. Então faltam 3 alunos para eu conseguir fechar pelo menos 2 alunos em cada faculdade. Eu já estou marcando com esses alunos, mas claro, agora recesso, Natal, Ano Novo, fica um pouco complicado de marcar com essas pessoas para fazer a entrevista, mesmo que seja pelo Zoom. Então acredito que eu consiga concluir essas 3 entrevistas que faltam, pelo menos até o início da primeira semana, ali segunda semana de janeiro. Então até vou abrir aqui o meu calendáriozinho, vocês já viram em alguns outros vídeos aqui no canal como é que estava indo, né? Esse aqui é o mês de novembro, só pra gente ver o que eu tinha planejado, que era concluir o questionário do artigo 2. No fim, isso aqui foi cancelado, né? Mas eu consegui concluir, sim, a análise do artigo 2 com os gestores, né? E aqui, de novo, coletar dados do questionário. A análise dos dados quantitativos também não ocorreu, mas eu consegui fazer a análise do artigo 2 agora no mês de novembro que passou, né? Então, inclusive, eu vou até trocar aqui, que estava até o dia 8, eu fiz isso até o dia 30 de novembro. Então eu vou arrumar aqui para deixar atualizado esse meu calendáriozinho. Eu sei que é o mês que passou, mas só para vocês terem uma ideia que
planejamento nem sempre a gente consegue fazer exatamente como a gente planejou, mas isso não quer dizer que a gente não possa planejar. A gente precisa planejar até para ter essa flexibilidade e lembrar o que a gente precisa fazer. Então, não fiz a revisão de literatura do artigo 3 ainda, eu vou deixar para fazer isso aqui agora em fevereiro, porque eu já vou ter coletado tudo certinho, então até final de fevereiro eu vou fazer essa revisão de literatura do artigo 3 e a análise de dados do artigo 3 eu vou fazer agora em janeiro, quando eu terminar de coletar os dados do artigo 3, né? Dos dois artigos, na verdade, porque eu estou coletando os dados de forma paralela. No mês de dezembro, eu ainda coletei dados tanto para o artigo 2 quanto para o artigo 3, né? Que são os mesmos participantes, são as mesmas entrevistas, só que eu incluí as perguntas no roteiro, né? Das duas abordagens, dos dois artigos. Então, eu vou colocar aqui que eu fiz até essa última semana agora, foi que eu coletei dados do artigo 2 e do artigo 3, né? Coleta de dados, colocar alunos, né? Porque aí foi isso que eu fiz, colocar aqui só para deixar registrado. E aqui, então, eu vou começar a análise e finalizar a escrita. Eu pretendo fazer isso, então, no final de janeiro, que eu já vou ter terminado a análise dos dados qualitativos do terceiro artigo. Então, vou finalizar a escrita do artigo 3 aqui no mês de janeiro, no mês de fevereiro, que é o que eu vou trabalhar para que tudo dê certo, para que eu possa, então, defender em março. Eu preciso fazer a revisão de literatura do artigo 2 e do artigo 3, até vou mudar aqui, do artigo 2 e 3, né? Então, revisão de literatura do artigo 2 e do artigo 3 no mês de fevereiro e finalização da escrita também aqui no mês de fevereiro. Algumas pessoas vão me perguntar, mas Amália, só lá no final de fevereiro tu vai finalizar a escrita? Gente, eu deixo a escrita sempre para o final, porque se eu não tenho algo para escrever, o que adianta eu escrever? Eu preciso ter algo para escrever. Então eu prefiro fazer toda a análise, eu faço a análise no Atlas TI, porque é a análise qualitativa, eu prefiro fazer toda a revisão de literatura e eu acabo fazendo também no Atlas TI a revisão de literatura, deixo tudo anotado, gero todos os relatórios, faço todos os meus comentários ali mesmo no programa, porque aí depois, na hora da escrita, é só literalmente organizar tudo isso que eu já fiz. Então a escrita em si é uma fase bem curtinha, porque eu já tenho tudo organizado. Geralmente a gente demora para escrever ou trava para escrever porque a gente começa a escrever antes de ter o que escrever, né? Porque ou não concluiu a análise ou não concluiu a revisão de literatura e aí acaba penando um pouquinho nessa fase porque não tem o que escrever. Então a escrita para mim não é um problema, eu acabo deixando ela mais pro final, porque realmente eu já vou ter o que escrever, né? Mas o importante aqui é ter em mente que eu pretendo terminar de coletar esses dados com os alunos, e até vou colocar aqui, agora na primeira semana de janeiro. Então, coleta de dados com alunos, né? Que faltam 3, até vou botar aqui, faltam 3 alunos para eu concluir. Deixa eu colocar aqui até que eu vou fazer nessa semana aqui, no máximo até essa semana aqui, no dia 15 de janeiro eu já vou ter terminado. Então, e aí depois eu vou fazer a análise. Outra coisa que me perguntaram é, Amália, como é que você está fazendo a análise e a coleta de dados paralelo? Como eu já expliquei em alguns outros vídeos, na minha pesquisa eu preciso fazer isso de forma paralela, até para identificar se eu preciso entrevistar mais pessoas ou não. A outra questão que eu vou ter que ver também no início do ano é se a gente vai fazer a etapa quantitativa ou não. Essa coleta de dados com os alunos qualitativa que eu estou fazendo, que eu já até concluí com 10 alunos, faltam só mais 3, eu percebi que talvez eu não consiga coletar dados quantitativos para o meu fenômeno. Então, a partir dessa análise, dessa coleta de dados que eu vou concluir aqui em janeiro, eu já vou ter uma ideia até para falar para os meus orientadores, vai dar para fazer o questionário ou não? Não vai dar para fazer o questionário, vamos fechar assim só com essa coleta de dados qualitativa e paciência, né? É o que a gente pode fazer. E aí, claro, eu pretendo aqui em março, vou deixar esse mês de março assim livre mesmo, porque se eu tiver que prorrogar um pouquinho ali a escrita, né? Passado o mês de fevereiro e ir para o mês de março, eu ainda tenho essa folga, vamos dizer assim. E abril, claro, é a data mais ou menos, o mês mais ou menos que eu estou planejando defender a minha tese.
Se eu tiver que ajustar alguma coisa, prorrogar até a maio, sem problema nenhum. Até porque, como eu falei pra vocês, o meu prazo oficial mesmo seria março de 2022. Então, mesmo que eu não consiga em abril por uma série de questões, às vezes não é nem o meu trabalho, às vezes é questão burocrática da universidade mesmo, marcar com todos os professores da banca, enfim. Talvez se não der em abril, também não tem problema eu defender em maio. Mesmo assim, eu ainda estou bem antecipada do meu prazo. O importante é eu concluir as atividades, eu concluir a escrita do trabalho para eu poder enviar para a orientadora. Ela vai voltar de licença maternidade ali no início de março, e aí ela vai poder avaliar o trabalho e aí me dizer quais são as alterações que a gente precisa fazer, se precisa coletar essa parte de dados quantitativos ou se ficamos só com esses dados, são suficientes para responder o meu problema de pesquisa. O que mais que eu tenho de metas para 2021, eu não posso, pelas regras do meu programa, eu não posso submeter esses artigos da minha tese, o artigo 2 e o artigo 3, para uma revista científica sem passar pela defesa, né? Esse artigo 2 e esse artigo 3, eles só podem ser submetidos para uma revista depois que eu passar da defesa. Então, eu não tenho que fazer com esses artigos agora de submissão de revista, porque eu só vou poder fazer depois que eu defender a tese. Em compensação, o artigo 1, eu vou trabalhar nele também de forma paralela, quando der um tempinho, para poder submeter para uma outra revista, para ver se a gente consegue, então, a aprovação e a publicação desse artigo. E eu também estou trabalhando em paralelo com uma colega, ela está terminando o mestrado, vai entrar no doutorado, trabalha com a minha orientadora também, orientanda dela, e a gente está trabalhando em parceria com os dados da minha dissertação para também submeter um artigo da minha dissertação para uma revista. Então, eu espero que ano que vem venham pelo menos 2 artigos publicados internacionalmente, pelo menos eu estou trabalhando para isso. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho, então, do meu planejamento para 2021. Gente, é muito importante a gente colocar as metas no papel, no computador, escrever num post-it na testa. O importante é a gente ter isso escrito para a gente sempre lembrar do que a gente quer fazer e acabar, então, realizando essas nossas metas, né? Conquistando tudo que a gente quer. Se não tá escrito ali, eu sempre digo, né? Tem que ter nome e endereço. Se não tá escrito ali bonitinho o que a gente quer fazer, fica difícil da gente conquistar, a gente acaba esquecendo. Então eu sempre faço isso no final do ano, retomo tudo que eu fiz, já planejo o ano que vem para colocar tudo no papel, tudo que eu gostaria de fazer no próximo ano, e eu deixo esse papel num lugar bem visível, né? Geralmente eu penduro na parede, não sei se dá pra ver, mas lá atrás, ó, na parede já tem alguns papeizinhos, né, anotados de tudo que eu quero fazer no ano de 2021, que é para eu lembrar, né, tá sempre ali em mente tudo que eu quero conquistar no próximo ano, né? Então a gente tem que fazer isso, que é pra gente conseguir conquistar tudo que a gente quer. Aproveita e já deixa aqui embaixo, se você não tem onde escrever, já comenta aqui embaixo no nosso vídeo quais são as suas metas pro ano de 2021. Quem sabe juntos a gente consegue conquistar tudo isso. Eu desejo pra vocês um excelente Natal com muita saúde. Mantenham a distância, que eu tenho certeza que no ano que vem, o Natal do ano que vem vai ser de muitos abraços, de muitos beijos e de muitas companhias, né? Com a família, com os amigos. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, mas ano que vem com certeza tudo vai voltar ao normal. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!